Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre como calcular, como determinar algumas fórmulas químicas, né? Como fórmula percentual, fórmula mínima ou empírica, né? E que relação elas têm com a fórmula molecular. Então eu vou explicar o conceito e nós vamos resolver algumas questões sobre esse assunto. Então acompanhe aí. Bom pessoal, fórmula molecular. O que vem a ser a fórmula molecular? Essa fórmula mostra quais são os elementos que formam determinada substância e o número exato de átomos de cada elemento que está presente em uma molécula dessa substância. Então, por exemplo, a glicose, a substância é a glicose. Qual que é a fórmula molecular? C6H12O6. Isso quer dizer que em cada molécula de glicose você tem exatamente essa quantidade de átomos, né? Esses átomos aqui. 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. No ácido acético, a fórmula molecular é C2H4O2. Então, isso quer dizer que em uma molécula de ácido acético você tem essa quantidade desses átomos, né, de carbono, hidrogênio e oxigênio. Ácido lático, C3H6O3. Formaldeído, CH2O. Pessoal, então a fórmula molecular mostra pra gente os elementos que compõem uma molécula e a quantidade que eu tenho de cada um. E o que seria a fórmula percentual ou fórmula centesimal? Essa fórmula indica a porcentagem em massa em que cada elemento aparece na substância. Então, na fórmula molecular, a gente tem a quantidade que eu tenho de cada elemento, né? Na percentual, eu tenho a porcentagem em massa de cada elemento. Então vamos ver aqui o primeiro exemplo. Olha só, em 5,32 gramas de pirofosfato de sódio, que tem a fórmula molecular NH4P2O7, contém 1,84 gramas de sódio, 1,24 gramas de fósforo e 2,24 gramas de oxigênio. Qual a fórmula percentual dessa substância? Bom, para a gente descobrir a porcentagem em massa de cada um desses elementos, basta fazer uma regrinha de 3. Ele falou que tem 1,84 gramas de sódio. Enquanto? Em 5,32 gramas. Então, 5,32 é 100%. 1,84 gramas, né, que é a quantidade de sódio, seria X. Daí a gente acha que o sódio corresponde a 34,59% da massa desse composto. Faço a mesma coisa com o fósforo. Em 5,32 gramas do composto, eu tenho 1,24 gramas de fósforo. Então, 5,32 gramas corresponde a 100%, 1,24 seria X. Daí eu acho que X é igual a 23,31%, né? Essa é a porcentagem de fósforo, né? A porcentagem em massa de fósforo no composto. Faço a mesma coisa para o oxigênio. Ele falou que a massa de oxigênio é 2,24 gramas para cada, né? 5,32 gramas do pirofosfato. Então 5,32 é 100%, 2,24 seria X. Daí eu acho que a porcentagem de oxigênio é de 42,10%. Então, como ficaria a fórmula percentual ou centesimal? Seria isso aqui, ó. Na 34,59%, P 23,31%, O 42,10%. Então a fórmula percentual ou centesimal vai mostrar para a gente a porcentagem em massa que eu tenho de cada elemento. Bom, o que seria a fórmula mínima ou fórmula empírica? A gente já falou um pouquinho sobre isso em uma aula relacionada com grandezas químicas, mas vamos relembrar aqui, olha. Essa fórmula indica a proporção mínima em número de mol, né, números inteiros, entre os elementos que constituem uma substância. A gente viu agora há pouco algumas substâncias e a fórmula molecular. O que seria a fórmula mínima? É uma simplificação da fórmula molecular, de forma que eu vou ter uma relação mínima de números inteiros aqui, ó, entre os elementos. A fórmula da glicose, a fórmula molecular, é o C6H12O6. Só que se eu simplificar aqui, olha, esses 3 índices, né, que é chamado de atomicidade, por 6, então vai ficar o quê? CH2O.
essa seria a fórmula mínima da glicose. Não tem como eu simplificar mais, porque se eu simplificar, eu deixo de ter um número inteiro. O ácido acético, ó, o C2H4O2, dá para eu dividir todos esses índices por 2. Aí ficaria CH2O. Não dá para simplificar mais, então essa seria a fórmula mínima do ácido acético. Beleza, o ácido lático é o C3H6O3. Dá para a gente simplificar aqui, ó, por 3. Aí ficaria CH2O. E o formaldeído, que tem fórmula molecular CH2O, não tem como a gente simplificar, né? Porque a atomicidade do carbono e do oxigênio já é 1. Se eu dividir por algum valor, eu vou ter fração aqui, certo? Então não tem como eu simplificar. Então a fórmula molecular é igual à fórmula mínima. Não tem como eu fazer uma simplificação. Então o que seria essa fórmula mínima ou fórmula empírica? Ela indica a proporção mínima entre os elementos que compõem uma substância. Então, para cada carbono, eu tenho 2 hidrogênios e tenho 1 oxigênio, no caso da glicose. No caso do ácido acético, também. No caso do ácido lático, também. No caso do formaldeído, também. Eles têm a mesma fórmula mínima ou fórmula empírica, ok? Além de compostos diferentes poderem ter a mesma fórmula mínima, alguns compostos, a fórmula mínima é idêntica à fórmula molecular, porque não tem como simplificar e obter números inteiros. Tranquilo? Olha, outro fator importante é o seguinte: se eu pegar a fórmula mínima e multiplicar por um valor n, eu acho a fórmula molecular. Então, por exemplo, se eu pegar essa fórmula mínima aqui, ó, da glicose CH2O, por quanto que eu tenho que multiplicar aqui, olha? Por 6, né? Se eu multiplicar cada índice aqui por 6, eu volto até a fórmula molecular. Então eu pego aqui a atomicidade de cada átomo e multiplico por 6. Eu volto a ter a fórmula molecular. É exatamente isso que está falando aqui, ó. A fórmula mínima multiplicada por um determinado valor, eu acho a fórmula molecular, certo? Se eu pegar o segundo aqui, o ácido acético, eu tenho a fórmula mínima dele. Eu tenho que pegar essa fórmula mínima e multiplicar por quanto? Por 2, né? Porque aí aqui, ó, tem um carbono multiplicado por 2 daria 2. Tenho 2 hidrogênios multiplicado por 2 daria 4. Tem um oxigênio multiplicado por 2 daria 2. Então a fórmula mínima multiplicada por um determinado número n, eu acho a fórmula molecular. Então, daí eu posso chegar nessa conclusão aqui, ó, que a massa da fórmula mínima, então, multiplicado por n, me daria a massa molar, né? Pessoal, o que é a massa molar? Basta eu pegar a fórmula molecular da substância, não é isso? E somar a massa dos elementos, né? Então seria 6 vezes a massa do carbono, mais 12 vezes a massa do hidrogênio, mais 6 vezes a massa do oxigênio. Se eu pegar a massa, essas massas, e fazer a conta, eu acho a massa molar da glicose, né? Então a massa molar, ela é calculada a partir da fórmula molecular, ok? Então, se eu pego a massa da minha molécula e multiplico por n, eu acho a massa molar do composto, ok? Então, essas relações aqui são importantes na hora da gente resolver algumas questões relacionadas com essas fórmulas, fórmula mínima, molecular e percentual. Muitas vezes a gente tem algumas questões pedindo para converter um tipo de fórmula na outra, para achar a fórmula percentual a partir da fórmula molecular, ou a molecular a partir da percentual, para achar a mínima e assim por diante. Nós vamos agora fazer alguns exemplos para treinar um pouquinho disso aqui que a gente discutiu agora. Então vamos lá? Bom, pessoal, vamos ao exemplo 2. O exemplo 2 fala assim, ó, determine a fórmula percentual da água, ok? Então a gente sabe a fórmula molecular, que é o H2O. A massa molar da água, basta a gente somar a massa dos elementos. Então eu tenho 2 vezes a massa do hidrogênio, que dá 2, mais 16 do oxigênio, então é 18 gramas por mol. Mas em 18 gramas, né? Quanto que eu tenho de hidrogênio? 2 gramas. E quanto que eu tenho de oxigênio? 16 gramas. Então, como que a gente faz para converter isso em fórmula percentual? Basta fazer a regrinha de 3. 18 gramas é o 100%, né? É a massa de 1 mol da substância. Os 2 gramas de hidrogênio correspondem a quanto? A 11,11%.
Então, eu tenho 11,11% de hidrogênio. Essa é a porcentagem em massa. E de oxigênio? 18 gramas corresponde aos 100%, né? 16 gramas, que é o quanto eu tenho de oxigênio, seria X. Então, X vai ser igual a 88,89%. Então, na hora de expressar a fórmula percentual, então eu coloco dessa forma. Hidrogênio, 11,11%. Oxigênio, 88,89%. Muito fácil, não é? Exemplo 3. A vitamina C possui massa molar igual a 176,12 gramas por mol. Dada sua fórmula empírica, C3H4O3, qual seria sua fórmula molecular? Bom, pessoal, a gente viu aí no slide o seguinte, que a massa da fórmula mínima vezes N me dá a massa molar. Isso veio da onde? Veio dessa relação aqui, ó, que a fórmula mínima vezes N me dá a fórmula molecular. Então, basta você raciocinar da seguinte forma. Quando você simplifica a fórmula molecular e obtém a fórmula mínima, você tem ali a menor relação, né, em números inteiros entre os elementos, essa fórmula mínima, ela repete N vezes, ela repete algumas vezes dentro da fórmula molecular, conforme a gente viu agora há pouco, ok? Então, quando eu pego a fórmula mínima e multiplico por N, esse N pode ser que seja 1, se for 1 quer dizer que a fórmula mínima é igual à fórmula molecular, igual a gente viu aí, pode ser que seja 6, que seja 2, ok? Mas a fórmula mínima vezes N me dá a fórmula molecular. Então, a massa da fórmula mínima vezes N me dá a massa, né, referente à fórmula molecular, que seria o quê? A massa molar. Então, essas duas relações são importantes para a gente resolver exercícios sobre essa conversão, né, determinação de fórmula, percentual, empírica, conversão de uma na outra, ok? Então, vamos lá. Bom, o que ele fala na questão aqui, olha? A fórmula empírica, ou mínima, né, é C3H4O3. Se a gente calcular a massa aqui, olha, 3 vezes a massa do carbono, 3 vezes 12, mais 4 vezes a massa do hidrogênio, 4 vezes 1, mais 3 vezes a massa do oxigênio, 3 vezes 16, isso dá 88, ok? Então isso quer dizer que a massa mínima, né, a massa da fórmula mínima é 88 vezes N. Isso vai me dar o que? A massa molar. Quanto que é a massa molar? O exercício deu 176,12. Se a gente isolar o N, fazendo a conta, dá aproximadamente 2. Beleza? Então eu descobri quanto que vale N. Quer dizer que dentro da minha fórmula molecular, a mínima está repetindo 2 vezes, né? Então é isso aqui, olha. Então a fórmula mínima, que é o C3H4O3, multiplicado por N, que é 2, vai me dar a fórmula molecular. Então, multiplicando aqui, olha, você tem o C3 vezes 2, vai dar C6. H4 vezes 2 vai dar H8. E O3 vezes 2 vai dar O6. Então, a gente chega na fórmula molecular do composto. Muito tranquilo. Pessoal, vamos lá mais um exemplo para encerrar. Olha só, determine a fórmula molecular de um óxido de fósforo que apresenta 43,6% de fósforo e 56,3% de oxigênio e massa molar de 284 gramas por mol. E aí ele dá a massa do fósforo e do oxigênio. Olha, está falando de porcentagem, então eu vou pegar 100 gramas. Se eu pegar 100 gramas desse composto, então, como 43,6% é fósforo, então eu posso dizer que em 100 gramas eu tenho 43,6 gramas de fósforo. E o restante vai ser o quê? De oxigênio. Beleza. E se a gente passar isso para mol? Para passar para mol, né? A quantidade de mol do fósforo, basta eu pegar a massa dele, 43,6 gramas, e dividir pela massa molar do fósforo, que foi dada, 31. Então isso vai dar aproximadamente 1,406 mol de fósforo. Faço o mesmo raciocínio para o oxigênio. A quantidade em mol do oxigênio vai ser o quê? A massa que eu tenho dele dividido pela massa molar, que foi dada aqui, olha. Então vai dar aproximadamente 3,525 mol. Beleza, então eu achei a quantidade em mol de fósforo e oxigênio. Então como que ficaria a fórmula? Seria o fósforo P, né? 1,406, oxigênio
3,525. Então isso que eu achei ainda não é a fórmula molecular. Isso seria uma fórmula mínima, né? Eu posso considerar como sendo uma fórmula mínima, porém um número decimal, né? Isso não pode ficar assim. Então o que eu faço? Olha, a gente viu que a massa mínima vezes o N, né? Vezes a quantidade que essa massa mínima repete, me dá a massa molar. A massa mínima que a gente considerou aqui, olha, foi os 100 gramas, né? Que é referente a essa fórmula aqui, né? Isso aqui veio da onde? Veio dos 100 gramas. Então, se eu pegar exatamente 1,406 mol de fósforo e 3,525 mol de oxigênio, eu acho exatamente 100 gramas. Mas quanto que esses 100 gramas está repetindo aqui, né? Dentro do 284. Então, basta eu pegar a massa da fórmula mínima, então, que é 100, vezes o N, me dá a massa molar, que é 284. Daí, eu acho o N, que é quantas vezes isso aqui repete, né, dentro dessa massa molar. Então, eu acho que o N é 2,84. Beleza. Achando o N, agora eu tenho como achar a massa molar da substância, né? Então, aqui, olha, a fórmula molecular da substância. A fórmula mínima vezes o N me dá a fórmula molecular, ok? O N é quanto? O N é 2,84. Então, esse N aqui, olha, 2,84. Então, o que eu faço? Pego esses índices e multiplico por 2,84. Daí eu acho a fórmula molecular, que é o P4H10. Então, essa seria a fórmula molecular desse óxido de fósforo. Aí você pergunta, mas isso aqui não pode ser chamado de fórmula mínima. Realmente não pode. Mas é um artifício que a gente usou para poder conseguir determinar a fórmula molecular. Eu não posso falar que isso aqui é a fórmula mínima, né? Se o exercício me pedir qual que é a fórmula mínima, então eu teria que simplificar a partir desta fórmula daqui. Então a fórmula mínima aqui, ó, simplificando, daria para simplificar no máximo por 2. Então seria P2H5 e não essa fórmula aqui. Mas para conseguir resolver o exercício, eu considero essa fórmula como se fosse uma fórmula mínima, ou seja, essa fórmula aqui vai repetir N vezes dentro da fórmula molecular. E usando esse raciocínio, eu consigo resolver o exercício. Tranquilo? Pessoal, outra forma de resolver a questão seria o seguinte. Bom, a massa molar foi dada, 284 gramas. A gente sabe que a massa do fósforo corresponde a 43,6%. Então a gente calcula quanto que é 43,6% de 284. 284 é 100%. Com a massa X, né, é igual a 43,6. Então a gente acha a massa de fósforo, 123,82, ok? Bom, o restante então, que está faltando, é a massa de oxigênio. Ou se você quiser fazer a regra de 3, 284 gramas é 100%. Quantos gramas? É 56,3%. A gente acha 159,89 gramas. Depois disso, a gente transforma isso para mol. Basta pegar a massa e dividir pela massa molar que foi dada aqui. Então, eu acho a quantidade em mol do fósforo, faço a mesma coisa com o oxigênio, acho a quantidade em mol do oxigênio. 3,89 é aproximadamente 4. 9,99 é aproximadamente 10. Daí, quer dizer que dentro desses 284 gramas, eu tenho 4 mol de fósforo e 10 de oxigênio. Então, a fórmula molecular então seria P4H10. Beleza? Bom, pessoal, então é isso aí. Espero ter ajudado mais um pouco, né? Você aprender mais um pouco de química. Se você curtiu, dá like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e acompanhe os vídeos. Até a próxima. Um grande abraço.